Bom, a escola austríaca nasce com Karl Menger, era um médico, inclusive, e nasce junto com o que ficou conhecido como a Revolução Marginalista, né, o utilitarista, dado que a economia clássica antes, David Ricardo, Adam Smith e até mesmo Karl Marx, usavam o conceito de valor objetivo, né? Quer dizer, o tempo ou o esforço que você dedica a produzir alguma coisa ou a caçar um animal seria responsável pelo valor dele. Então, três figuras, quase que simultaneamente, por métodos distintos e em locais distintos, Menger na Áustria, Jevons na Inglaterra e Walras na França, chegaram então à conclusão de que a coisa não era bem por aí, né? De que o valor dependia muito mais da utilidade, que é sempre subjetiva. E eu considero que o approach de Menger foi, sem dúvida, o mais interessante, né? Um dos outros usou muito fórmulas matemáticas e Menger foi mais por dedução lógica, o que eu considero melhor, e vou falar um pouquinho disso também quando falar de Mises. Então, Menger concluiu que o valor dependia muito da utilidade e cujas preferências são sempre do indivíduo e, portanto, subjetivas, né? Não é uma coisa dada que a gente pode observar de fora, pois depende do que cada um de nós realmente quer, deseja e sente em relação aos itens demandados. E essa mudança, essa revolução, entre aspas, no conceito na teoria de valor na economia, ela solucionou também o paradoxo da água e do diamante. Quer dizer, antes era difícil entender por que uma coisa tão útil quanto a água valia tão menos em termos de preço de mercado do que um diamante, por exemplo. E essa teoria realmente ela soluciona esse paradoxo de forma muito simples, né? Como o preço é determinado pela escassez, raridade do produto no lado da oferta e pela utilidade marginal do lado da demanda, fica óbvio que a água que existe em abundância não vai ter tanto valor assim na margem em relação a um diamante. Podemos também pensar nisso de forma em relação à própria água. Quer dizer, a água para um sujeito que está no deserto também não tem o mesmo valor do que a água que eu estou bebendo aqui agora. Então, hoje em dia tudo isso é muito óbvio, mas só para falar que na época não era tão claro assim, foi uma grande evolução, né, no pensamento econômico. E Menger, então, foi responsável por essa mudança e, portanto, é considerado o fundador da escola austríaca, que tem entre seus pilares essa teoria do valor subjetivo como um dos principais ícones, né? Só um parênteses, os escolásticos lá da Idade do Ouro na Espanha já tinham chegado muito próximo desses conceitos todos, que são os pilares da escola austríaca, mas ficou perdido no tempo e depois foi resgatado, né, como a escola de Salamanca. É muito interessante pensar que lá em 1500 e pouco já estavam discutindo isso, com certas características que pareceriam muito atuais se fossem ser debatidas hoje em dia. Bom, um aluno de Menger, então, Von Bawerk, pegou toda essa teoria de Menger e levou adiante, fez um estudo muito interessante sobre a teoria do capital, também levando em conta esses conceitos, e considerando o valor, então, das preferências individuais e intertemporais, quer dizer, no tempo, né? O que também parece muito óbvio mencionar hoje, mas na época também era interessante você entender que uma maçã hoje vale mais do que uma maçã amanhã. São coisas simples assim, mas que até hoje muitos esquerdistas não compreenderam, né? O valor do tempo. E basta pensar que a própria Igreja Católica também condenou a usura durante muitos séculos, e a usura nada mais é do que você compreender essa obviedade, né? Quer dizer, eu ter hoje uma coisa vale mais do que eu ter ela amanhã ou daqui a um mês. O tempo tem valor. E com isso, obviamente é muito mais complexo que isso, mas Bawerk então refutou a teoria de exploração, a teoria de mais-valia marxista, né? Ele mostrou que a mais-valia, na verdade, não existe. Que o fato do salário recebido hoje pelo trabalhador ser menor do que o preço final do produto, né, vendido, não tem nada a ver com uma exploração aí do capital, nada disso. Tem a ver simplesmente, ou em parte, com o fato de que tem um tempo na produção, né, no processo de produção dos produtos, que esse tempo tem um valor, portanto. E uma vez que o empresário ou o capitalista está adiantando a parcela do trabalhador, é natural que ela seja menor do que o produto final, ainda mais considerando incerteza e tudo isso que existe no mercado.